Bem, galera, hoje a gente vai falar sobre fisiologia celular, a gente vai falar sobre organelas citoplasmáticas, um tema muito importante para os vestibulares, não interessa se é para Enem, se não é, tá bom? E aí a gente vai trabalhar esse tema que é muito importante para a gente, tá? A função dessas organelas, a função dessas estruturas presentes no citoplasma, tudo bem? Então, esse que vai ser o nosso tema, a nossa discussão da aula de hoje, organelas citoplasmáticas. Galera, vamos fazer aqui um resumo, né, bem breve mesmo, quando a gente trata desse tema, né? Então, vou trazer aqui para a gente um esboço de uma célula, tudo bem? Um esboço de uma célula. E aqui a gente vai retratar alguns componentes que são importantes, né? A nossa referência vai ser esse tipo de célula, que é uma célula eucariótica. Então, aqui eu trouxe para vocês a carioteca, né? O envoltório nuclear. Dentro do envoltório nuclear, nós vamos ter o material genético, nós vamos ter DNA, representar aqui, né, a carioteca. Dentro do núcleo, existe uma região um pouco mais condensada. Para quem for lembrar dessa região, é o famoso nucleolo. O nucleolo ele é interessante porque ele é formado por RNA ribossômico associado a proteínas. E aí, galera, nessa região que começam a ser formados os ribossomos, que irão para o citoplasma e lá são responsáveis por fazer a síntese de proteína. Inclusive, eu vou marcar aqui pelo citoplasma, né, diversos grânulos, que seriam, na verdade, esses ribossomos para a gente falar. E aí, quando a gente fala sobre os ribossomos, é importante a gente frisar que eles são formados por duas subunidades, uma subunidade maior e uma subunidade menor. E a função dos ribossomos é participar da síntese de proteína. Tudo bem, pessoal? Síntese de proteína. Então, por mais que eu diga que os ribossomos vão fazer parte da síntese proteica, é interessante você ficar atento e atenta para que tipo de proteína é sintetizado aqui no aqui no ribossomo, tá? Aqui a gente vai falar de proteína, por exemplo, do núcleo, como é o caso das histonas. Aqui a gente pode falar de proteína da mitocôndria. Aqui a gente pode falar de proteína do cloroplasto. Aqui a gente pode falar de proteína do citoesqueleto. Aqui a gente pode falar de proteínas, né, que são interessantes, como, por exemplo, as enzimas que fazem parte dos peroxissomos. Então, eu gosto sempre de fazer essa lista de proteínas que são produzidas nos ribossomos livres pelo citosol, para que você tenha noção de que as proteínas são produzidas em lugares diferentes e vão exercer as suas funções também em lugares diferentes. Tudo bem? Galera, atenção especial para um par de estruturas, geralmente posicionado próximo ao núcleo. Aqui a gente tem os famosos centríolos, e os centríolos são importantes porque eles vão formar o centro celular ou o centrosoma, e desse centro celular partirão as fibras do fuso, partirão elementos do citoesqueleto. Na verdade, os centríolos podem ser classificados como elementos do citoesqueleto, porque eles são formados por uma proteína chamada tubulina. Os centríolos são formados por microtúbulos. Galera, vou mudar um pouquinho aqui a cor, colocar aqui um azul. Por quê? Com crescido a carioteca, a gente vai dizer que tem uma rede de túbulos achatados, aonde nessa rede de túbulos achatados existem vários ribossomos aderidos a essa rede de túbulos. E aqui, galera, a gente tem o famoso retículo endoplasmático rugoso, ou retículo endoplasmático granuloso. Também tem função de síntese de proteína, também tem função de síntese proteica. Mas aí que está o detalhezinho. Marcos, ele também vai sintetizar a proteína. Mas quais são as proteínas que o retículo rugoso irá sintetizar? A gente vai falar, por exemplo, de proteínas que vão fazer parte da membrana plasmática.
a gente vai falar de proteínas que vão ser secretadas, proteínas que serão secretadas. Não é o retículo endoplasmático rugoso que secreta, mas é ele quem vai produzir. A gente vai falar, por exemplo, de enzimas dos lisossomos, que são enzimas digestivas. Então, elas são produzidas no retículo endoplasmático rugoso. Então, sempre que você fizer referência a uma célula com uma intensa capacidade de secretar proteína, ela vai ter uma abundância de retículo endoplasmático rugoso. Galera, próximo a esse retículo, associado a ele, a gente pode encontrar uma rede de túbulos cilíndricos sem ribossomos aderidos, formando o retículo endoplasmático liso. E aí, ao falar de retículo endoplasmático liso, a gente vai falar da síntese de lipídios. Os lipídios das células são produzidos aí. A gente pode falar, por exemplo, de hormônios, como os famosos hormônios esteroides. Os hormônios esteroides são produzidos no retículo endoplasmático liso. A gente vai poder falar, por exemplo, pessoal, também, além dos esteroides, além dos lipídios de uma forma geral, a gente vai poder falar de desintoxicação, galera. Então, uma célula que está fazendo o processo de desintoxicação, ela vai ter abundância de retículo endoplasmático liso. Por isso que é muito comum, quando a gente faz referência às células do fígado que estão em processo de desintoxicação, e como são chamadas as células do fígado hepatócitos, elas apresentarão abundância de retículo endoplasmático liso, porque ele vai fazer o processo, tá, de desintoxicação, de detoxificação. Então é muito importante você tomar cuidado com isso. Vejam, células que estão desintoxicando, abundância de retículo liso. Células que são especializadas na produção de hormônios esteroides, abundância de retículo endoplasmático liso. Células que vão secretar proteínas abundantes em retículo endoplasmático rugoso. E, galera, tudo que o retículo endoplasmático, seja o liso, seja o rugoso, produz, é direcionado por meio de vesículas para essa outra organela que eu acabei de representar. E esta organela vai ser o nosso famoso complexo de Golgi, o nosso famoso complexo golgiense. Tudo bem? Complexo golgiense ou complexo de Golgi. Eu vou só mudar aqui, rapidamente, vou voltar para ver se muda aqui o delay, tá? Da canetinha. O complexo golgiense, o que ele vai fazer? Opa, ele vai armazenar, complexo golgiense ele armazena. O complexo golgiense, pessoal, ele vai modificar. E o complexo golgiense vai secretar. Ele armazena, ele modifica e ele secreta. Bem, quando eu falo em modificação, o principal processo de modificação feito no complexo golgiense é a glicosilação de substâncias. O que é glicosilar? É adicionar açúcar. Então, o que ele faz? Ele pega a proteína produzida no retículo rugoso, pega o lipídio produzido no retículo liso e acrescenta carboidrato. Então, esse principal processo de modificação feito pelo complexo golgiense vai ser responsável pela formação dos famosos glicolipídios e glicoproteínas. Glicolipídios e glicoproteínas. Então, o que são os glicolipídios? São lipídios acrescentados de açúcar. O que são glicoproteínas? São proteínas acrescentadas de açúcar. Aonde os lipídios foram produzidos? No retículo endoplasmático liso. Aonde as proteínas foram produzidas? No retículo endoplasmático rugoso. Mas aonde os açúcares foram acrescentados? No complexo de Golgi. Então, o complexo de Golgi faz esse processo de modificação para posteriormente secretar. E aí ele vai secretar, galera, ele vai secretar por meio de vesículas. Por meio de vesículas. Essas vesículas a gente pode chamar de vesículas secretoras. De vesículas secretoras.
Galera, então, quando a gente fala em células que são especializadas em secreção, aí tu tens que analisar o que vai ser secretado. Então, se for secretado proteína, o retículo endoplasmático rugoso é abundante. O complexo de Golgi também vai ser abundante. Se vai ser secretado hormônios e esteroides, o retículo liso é predominante, é abundante, assim como também o complexo de Golgi vai ser abundante. Então, toma muito cuidado com essa ideia da secreção. A organela efetivamente associada à secreção é o complexo golgiense. Mas aí você tem que falar, o que ele vai secretar? Lipídio ou proteína? Então, dependendo do que ele for secretar, além do complexo de Golgi, outras organelas serão também bem abundantes. Galera, do complexo de Golgi vai ser formado também outras vesículas que são importantíssimas e que eu vou representar aqui com o azul um pouco mais intenso, tá? E essas vesículas que eu estou representando, elas são essenciais para o processo da digestão intracelular, que seriam os famosos lisossomos. Então, qual é o papel dos lisossomos? É fazer a digestão intracelular. E aí lembra de um detalhezinho que é importante. A digestão intracelular, ela pode ser por uma heterofagia. A digestão intracelular, ela pode ser por uma heterofagia. Marcos, o que é efetivamente uma heterofagia? Heterofagia, galera, é quando a gente tem a degradação de uma substância, tudo bem, obtida do ambiente. Então, a heterofagia é quando a célula degrada alguma coisa que ela capturou do meio. Marcos, como assim? Pode ser, por exemplo, uma fagocitose, pode ser uma pinocitose. Então, quando a célula fagocita ou pinocita, ela vai degradar. Isso é chamado de heterofagia. A célula pode degradar um componente dela mesma. E aí nós chamamos de autofagia. Qual é a função da autofagia? Muito mais renovação de estruturas celulares, diferenciação celular. Mas às vezes o lisossomo pode derramar as suas enzimas no citoplasma e levar à morte da célula. Aí nós damos o nome de autólise. Galera, na autólise, a célula vai se destruir. E aí você tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Porque se essa autólise for geneticamente, olha o que eu estou trazendo para vocês, geneticamente programada, se ela for geneticamente programada, o que eu quero dizer com isso, galera? Que esta célula está programada para entrar em autólise, para morrer. Então, se ela é geneticamente programada, nós vamos chamar de apoptose. Apoptose. Então, a apoptose é a morte celular programada. Marcos, eu posso falar que toda autólise é apoptose? Não. Por exemplo, existem doenças lisossomais, como é o exemplo da silicose. Você inala muita sílica, a sílica se liga à membrana ali do lisossomo, provoca a ruptura da membrana lisossomal, as enzimas derramam no citoplasma e vão matando as células pulmonares. É autólise? É. Aconteceu a morte da célula? Sim. É geneticamente programada? Não. Eu vou chamar então de apoptose? Não. Só vou chamar de apoptose quando for uma morte celular geneticamente programada. É o que acontece com as membranas interdigitais. São essas membranas entre os nossos dedos. Tudo bem? Que, no caso, a gente vai perdendo essa membrana ao longo do desenvolvimento fetal. Então, toma muito cuidado com esse detalhezinho e com essa diferença. Galera, vou trazer aqui um outro conjunto, uma outra organela que eu considero bem interessante e que eu já citei ainda há pouco quando eu falei de síntese de proteína. E aí, que organela é essa que eu estou trazendo aqui para vocês, pessoal? Seriam, na verdade, os peroxissomos, tá? Os peroxissomos, eles são interessantes porque as suas enzimas
são sintetizadas em ribossomos livres do citosol. E qual é a função dos peroxissomos? Oxidação de substâncias. Ele vai participar do processo de oxidação. É interessante o peroxissomo, por exemplo, em beta-oxidação, que vai gerar radicais que são fundamentais para a respiração celular, para a geração de energia. Mas a gente também pode falar do processo de desintoxicação. Então, a desintoxicação de uma célula, pessoal, a desintoxicação de uma célula pode ser resultante de dois processos. A desintoxicação pode ser resultante ou pode estar associado, né, ao processo relacionado ao retículo endoplasmático liso ou então aos peroxissomos. Tudo bem? São duas organelas que participam aí desse processo. Vamos tomar muito, muito cuidado, né, com uma das organelas mais cobradas nos vestibulares, galera. Uma das organelas mais cobradas nos vestibulares. Por quê? Porque essa organela aqui é a nossa casa de força. Essa organela aqui é a organela responsável por gerar energia. Essa organela é a famosa mitocôndria. E aí, qual é o papel da mitocôndria? Participar do processo de respiração celular. E aí, quando nós falamos em respiração celular, a gente vai falar em produção de energia, em liberação de energia na forma de ATP. Tudo bem? Respiração celular, produção de energia na forma de ATP. Galera, espalhado pelo citoplasma, a gente vai observar diversos filamentos proteicos que vão compor o citoesqueleto. O citoesqueleto ele é formado de microtúbulos, constituído por tubulina, de microfilamentos, constituídos por actina, e de filamentos intermediários, onde a gente pode destacar a citoqueratina. Galera, atenção! Células, aí eu quero ver a tua resposta no chat, né? Ainda a gente não interagiu hoje. Células com alta demanda metabólica, tem pouca mitocôndria ou muita? Células com alta demanda metabólica, pouco ou muita mitocôndria? Muita mitocôndria, né? Porque vai gastar muita energia. Então precisa ter bastante mitocôndria para gerar a energia necessária para que ela possa garantir esse subsídio metabólico, né, para aquela célula. Tudo bem? Alinhamos isso aí, galera? Tá de boa? Tranquilo? Show. Próximo slide, o que eu vou trazer um pouquinho para vocês, apenas para a gente tomar bastante cuidado, né? Para a gente não ser levado aí ao erro. Eu vou só fazer um esquema rápido de um outro tipo de célula importante, e aqui eu estou representando a parede celular, né? E aí, se eu represento a parede celular, eu já fico de olho, eu já fico atento, porque essa parede celular, especialmente se for celulósica, é um indicativo de um tipo de célula, que seria a célula vegetal. Então, internamente a parede celular, a gente vai ter a membrana plasmática. Nós vamos ter o núcleo, o nucleolo. A gente vai ter o retículo endoplasmático rugoso. Galera, vejam que todas essas estruturas que eu estou colocando para vocês em vermelho são estruturas comuns às células eucarióticas animal e à célula eucariótica vegetal. Tudo bem? Complexos de Golgi, a mitocôndria. Correto? Célula vegetal também tem mitocôndria. Cuidado com esse detalhezinho. Tudo bem? Atenção para isso. As células vegetais também têm peroxissomos. As células vegetais, por sua vez, não têm lisossomo, especialmente quando a gente fala de lisossomo secundário. Mas aí eu vou trazer na cor verde, mais uma vez, algumas organelas que são interessantes. Esta aqui, que é o famoso vacúolo, correto? A gente pode falar do cloroplasto, cuidado com o cloroplasto, porque o cloroplasto é a organela que armazena a clorofila, e ao armazenar a clorofila, ela vai ser responsável por realizar um processo fundamental, que seria a realização da fotossíntese. Galera,
E aí eu quero observar a tua resposta aí no chat. Cloroplasto, vacúolo, parede celular, seriam semelhanças ou diferenças? Boa. Mas destas diferenças, tem uma que não é organela. Qual seria? Destas diferenças, tem uma que não é organela. Qual seria? Parede celular. Parede celular é uma estrutura muito interessante no processo de manutenção da estrutura da célula, mas não é uma organela. Organelas seriam o cloroplasto e seria o vacúolo. Tudo bem, galera? Então, muito cuidado, né? Cloroplasto está diretamente associado à fotossíntese, porque ele vai armazenar a clorofila. E o vacúolo, pessoal, ele está associado a armazenamento de substâncias. O que o vacúolo vai armazenar? O vacúolo pode armazenar água que entra por osmose, o vacúolo pode armazenar enzimas que participam do processo de degradação, o vacúolo pode armazenar pigmentos, entendeu? Esses pigmentos são importantes porque eles vão aumentar a diversidade de cores. E a partir do momento que aumenta a diversidade de cores, é essencial, galera, quando a gente fala das angiospermas, né? Porque as angiospermas são plantas que precisam ter diversidade de cores, especialmente nas suas flores, o que vai aumentar a possibilidade de polinização cruzada e, dessa maneira, né, o sucesso reprodutivo e adaptativo desse grupo de vegetais. Galera, em relação a essa estrutura celular, tá de boa? Tá tranquilo? Então vamos lá para os exercícios agora? Ó, questão número 1. O princípio tóxico dessa planta é o ácido cianídrico. Ele está falando simplesmente, pessoal, da maniva. A ingestão desses alimentos, quando preparado de forma incorreta, terá uma de suas consequências. Galera, quando a gente fala do cianeto, quando a gente fala do ácido cianídrico, você tem que tomar bastante cuidado, tá? Porque ele vai inibir a cadeia respiratória. E o que tem a ver, Marcos, essa cadeia respiratória? Então, se eu falo de cadeia respiratória, eu vou falar do processo de respiração celular. A respiração celular, ela é dividida, galera, em 3 etapas, que corresponde ao ciclo de, perdão, na sequência correta, glicólise, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. E aí, o que ocorre? Como ele inibe a cadeia respiratória, o que é a cadeia respiratória? É uma cadeia transportadora de elétrons. O elétron sai de um nível mais energizado para um nível menos energizado. E o aceptor final de elétrons é justamente o oxigênio, porque o oxigênio vai reagir com a água e vai formar o que nós chamamos de H2O. Tudo bem, galera? Então, quando o oxigênio reage com a água, forma o H2O. Mas em cada salto desse que o elétron dá, ele potencializa a fosforilação do ADP para a produção do ATP. Por isso que nós chamamos de fosforilação oxidativa. No caso do ácido cianídrico, o que ele vai fazer, galera? Ele vai justamente bloquear essa sequência de proteínas que permite o transporte de elétrons. Por isso, o gabarito da primeira questão é a letra C, interrupção da transferência de elétrons na cadeia respiratória. Então, é aí que atua, tá? O ácido cianídrico. Interessante a gente analisar isso em função justamente de todo o poder letal, tá, que esse veneno tem. Ele bloqueia a cadeia respiratória, o fluxo de elétrons na cadeia respiratória ao longo da respiração celular, bloqueando em grande parte a síntese de ATP. Galera, primeira questão, suave, ficou de boa? Vamos para a segunda. Vamos lá. Olha o que a gente tem. O processo número 1, né, seria o nucleolo. Vai identificando aí, galera. Número 1 seria o nucleolo. O número 2 seria a carioteca.
O número 3 seria o retículo endoplasmático rugoso, ou a membrana do retículo endoplasmático rugoso. O número 4 fica meio complicado, mas a gente pode até ali relacionar como sendo uma vesícula, né? O número 5 também está associado ao retículo endoplasmático rugoso. O número 6 seria o complexo de Golgi. O número 7 seriam proteínas que estão sendo sintetizadas. O número 8, retículo endoplasmático liso. O número 9, mitocôndrias. O número 10, uma outra vesícula, assim como a número 12. Então, a gente tem aí 3 vesículas, né? Que fica meio complicado a gente definir. Podem ser lisossomos, podem ser peroxomos, podem ser vesículas de secreção. Número 13, centríolo, tá? Centríolo. Então, ali o número 11, pessoal, está mais para o citoplasma, né? Ali do jeito que está sendo apresentada a imagem, né? Está mais ali para o citoplasma. Ou talvez ali para aquela proteína que está sendo evidenciada. Está meio confuso o número 11. Então, ele quer a alternativa correta. Galera, a estrutura 8 representa o retículo endoplasmático liso. Beleza. Responsável pela síntese de carboidratos. Tá errado, síntese de carboidrato, tá? Não tem nada a ver com o retículo endoplasmático liso. As mitocôndrias apontadas pelo número 9, beleza, produzem ATP através da fermentação. Não, a fermentação acontece no citoplasma, não acontece na mitocôndria. Letra C. O sistema golgiense, marcado pelo número 6, beleza, realiza a respiração celular. Está errado, respiração celular. Ele vai participar do processo de secreção celular. A seta número 5 indica a carioteca. Não, não indica a carioteca, né? Indica o retículo endoplasmático rugoso. Os centríolos, indicados pelo número 13, participam ativamente no processo da divisão celular. Marcos, como é que o centríolo participa da divisão celular? Porque ele vai liberar, ele vai formar o centro celular, a partir do qual formam as fibras do fuso. Então, essas fibras do fuso são aquelas proteínas que orientam os cromossomos durante a divisão celular. Então, o gabarito da segunda questão, D de dado. Tudo bem, pessoal? Posso passar adiante? Olha a terceira questão. Relacionar corretamente as organelas. Síntese de proteína. Dentre as que foram apresentadas, síntese de proteína seria o número 3. Síntese de lipídios. Síntese de lipídios seria retículo endoplasmático liso, número 4. Secreção celular seria complexo golgiense, número 5. Digestão celular seria lisossomo, número 1. Desintoxicação celular, neste caso, peroxissomos, número 2. Mas aí nós poderíamos também colocar uma outra organela. Responda aí no chat. Qual seria a outra organela para desintoxicação? Apresentada aí. Qual seria? Retículo endoplasmático liso. Retículo endoplasmático liso também participa do processo de desintoxicação. Mas de acordo com o que nós analisamos, letra correta, B de bola. Tudo bem? Gosto sempre desse tipo de questão para avaliar conteúdo de vocês, tá? Só para avaliar conteúdo. Sempre acho bem legal apresentar questões desse tipo para avaliar conteúdo. As organelas citoplasmáticas referentes aos esquemas A, B e C correspondem respectivamente. Quem é a organela A? Mitocôndria. Quem é a organela B? Complexo golgiense. Quem é a organela C? Centríolo. Letra correta, letra E. Só identificar. Essa questão tem como objetivo apenas identificar as estruturas celulares. Posso passar adiante, galera? Boa. Questão 5. As organelas presentes em células eucarióticas que contêm enzima. Olha o que eles trouxeram, galera. Oxidases, responsável por decompor aminoácidos e lipídios, catalase, livrar de resíduos tóxicos, né? Então, o que a catalase faz? A catalase, ela pega, galera, a água oxigenada e desdobra em água com liberação de oxigênio. Esta reação aqui, ela está diretamente associada a uma organela. E qual é a organela? Os famosos peroxissomos. Então, letra correta, letra B de bola. É justamente essa reação que eu apresentei para vocês, que quando passa água oxigenada, formam as bolhas. As bolhas liberadas
quando você passa água oxigenada no ferimento, deve-se ao gás oxigênio que está sendo liberado. E, Marcos, qual é o papel desse gás oxigênio liberado? Simplesmente ele vai agir como microbicida. Esse gás oxigênio, galera, vai eliminar micróbios, bactérias, por exemplo, que sejam anaeróbicas estritas, como a bactéria que causa o tétano. Tudo bem? Por isso que era muito comum a utilização da água oxigenada como antisséptico. Hoje, ela é mais utilizada, na verdade, hoje se utilizam outras substâncias para a mesma finalidade, porque a partir do momento que libera muito oxigênio, produz muitos radicais livres e também estudos mostraram ser prejudicial. Olha essa, diante disso é correto afirmar. O que ele está falando? Sobre mitocôndrias e cloroplastos, a diferença entre elas. Lembrando que as mitocôndrias são responsáveis pela respiração celular, os cloroplastos são responsáveis pela fotossíntese. Olha o que diz a letra A. Ambas organelas são delimitadas por uma bicamada, com a mesma composição proteica e lipídica da membrana plasmática da célula. Não necessariamente vai ter essa mesma composição, né? Especialmente proteica, porque a gente tem especificidades quanto às proteínas, tanto de mitocôndrias como de cloroplastos. As mitocôndrias surgem exclusivamente por autoduplicação, já os cloroplastos, por brotamento, não viaja. A função das mitocôndrias é a respiração anaeróbica, pelo amor de Deus. As mitocôndrias, como os cloroplastos, possuem semelhanças com organismos bacterianos e, devido a essa semelhança, são consideradas peças-chave na teoria da abiogênese. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver a biogênese. E a letra correta, então, vai ser a letra D de dado. O pigmento abundante nos cloroplastos é a clorofila, responsável por absorver luz e que é importante para o processo de fotossíntese. Galera, questão 6. Tá de boa? Tranquilo? Show de bola. Olha a 7ª questão, galera. A respiração celular e a digestão são realizadas, respectivamente, por quem? Se eu falo de respiração, eu falo de mitocôndria. Se eu falo de digestão, eu falo dos lisossomos. E a letra correta é a letra... Opa! Acabei não marcando, né? A letra correta seria a letra E. Faltou aqui. Alguma dúvida na 7ª? Posso passar adiante, pessoal? Tudo ok? Show de bola. Então vamos lá, vamos lá. Com base nas informações apresentadas no texto, é possível afirmar que a doença resulta. A síndrome de Cartagener é uma doença genética rara. Os pacientes afetados pela doença apresentam comprometimento em suas vias aéreas e, consequentemente, sofrem com infecções pulmonares. Frequentemente apresentam órgãos internos no lado oposto do corpo, como, por exemplo, o coração localizado ao lado direito. Além disso, os machos afetados são estéreis. Olha aqui que está a questão, ó. O que está o gabarito dela, galera? Os machos afetados são estéreis por alteração na motilidade dos espermatozoides. E as fêmeas apresentam disfunção ciliar. Ou seja, se eu falo de espermatozoide e se eu falo de motilidade, basicamente eu estou falando da cauda do espermatozoide, aonde tem flagelo. Então, o problema da síndrome, pessoal, está diretamente relacionado a cílios e flagelos. O que são os cílios e flagelos? São estruturas derivadas do centríolo. E os flagelos dos espermatozoides estão relacionados à movimentação desse gameta. Galera, toma muito cuidado, que isso é importante, porque quando eu falo sobre cílios e flagelos, e que eu falo, ainda há pouco eu citei, como são derivados dos centríolos. Os centríolos são formados por microtúbulos. Então, a partir de um momento que você fala de uma síndrome, onde, ao mesmo tempo, eu tenho um problema na formação e na função dos cílios, bem como também no processo e na função dos flagelos, é claro que essa alteração é a nível de microtúbulos que fazem parte dessas estruturas.
Diante do exposto, digam aí para mim no chat, galera, qual é o gabarito da questão de número 8? Só a Tayane teve coragem? Letra A. Problema aí é na formação dos microtúbulos. Galera, todos e todas entenderam aí por que tem que ser o microtúbulo a resposta? Ficou confortável para todo mundo? Nona questão. O álcool. Oi, Tayane. Posso? Os microfilamentos são formados por actina, né? Então, vou voltar aqui. Quando a gente fala de citoesqueleto, a gente vai falar de microtúbulo, que é formado por uma proteína que é chamada de tubulina, é uma proteína oca não ramificada. A gente vai falar de microfilamento. Microfilamento é formado por actina. E a gente vai falar de filamentos intermediários. E aqui a gente pode falar, por exemplo, de queratina. Então, microtúbulo, microfilamento e filamento intermediário são os componentes do citoesqueleto. O microfilamento está muito associado à contração muscular, e está relacionado à emissão de pseudópodes, a preenchimento, por exemplo, das microvilosidades. Tudo que é esse movimento interno da célula tem muita relação com os microfilamentos. Os filamentos intermediários é mais a estrutura celular, que está mais disposto no centro, é para manter literalmente ali a estrutura celular. Já os microtúbulos, além da formação dos cílios e flagelos, eles vão formar as fibras do fuso mitótico que orientarão os cromossomos durante a divisão celular. Acabei falando logo dos três, tá? Tá de boa aí, galera? Ficou confortável para todo mundo? Posso passar adiante? Nona questão. Para desempenhar essa função, os hepatócitos, células do fígado, possuem. Qual é a função, galera? Ele está falando o tempo todo de desintoxicação. Galera, desintoxicação. Falou hepatócito, célula do fígado. Hepatócito, célula do fígado. Ele está falando de uma célula localizada no fígado e essa célula tem como papel a desintoxicação. Desintoxicação a nível celular é feito por duas organelas. Quais são as duas organelas? Peroxissomos e retículo endoplasmático liso. Para uma célula ter esse papel de desintoxicação realizado com eficiência, ela vai ter que ter bastante peroxissomo, bastante retículo endoplasmático liso. E aí eu quero ver no chat, galera, diante dessa situação que a gente acabou de mencionar, qual é o gabarito da questão de número 9? Abundante redes de membrana do retículo endoplasmático liso. Show de bola. Show de bola. Décima questão. O tecido epitelial do intestino delgado apresenta um tipo de célula que produz uma grande quantidade de mucopolissacarídeos, com função lubrificante, com função facilitando o deslocamento de alimento e o processo de digestão. Mucopolissacarídeo, galera, eu tenho aí carboidrato misturado com outras substâncias. Quem é a organela aí apresentada que vai misturar carboidrato com outras substâncias? Qual é a organela aí apresentada que vai misturar carboidrato com outras substâncias? Que vai modificar outras substâncias acrescentando carboidrato? Qual vai ser a letra, pessoal? Boa, boa, show de bola. Galera,
Penúltima questão. Hormônios esteroides. Qual é a organela que produz hormônios esteroides? Lembrando que os hormônios esteroides são hormônios derivados do colesterol. Se são hormônios derivados do colesterol, eu estou trabalhando com hormônios feitos à base de lipídio. Então, qual é a organela aí apresentada que tem essa função de produção de hormônios esteroides? Retículo endoplasmático liso. Tudo bem até aí, pessoal? Todos chegaram com tranquilidade nessa resposta? Show de bola, show de bola. E a última. Suponha que você esteja trabalhando com uma suspensão de células animais, a partir da qual você deseja isolar uma proteína. Durante a preparação, vários lisossomos sofrem ruptura. Como consequência disso, ocorreria. Galera, o lisossomo vai romper. O lisossomo vai romper. Se o lisossomo rompe, o que, que acontece? Derrama as enzimas. Se derrama as enzimas, tudo que está ali no citoplasma, que aquela enzima possa localizar como substrato, vai ser degradado, vai ser destruído, vai ser digerido. Então, diante disso, galera, questão número 12. Qual é o gabarito da questão? Qual é a letra? C de casa. Show de bola. Tirou a décima? A décima, Eric, mucopolissacarídeos, são carboidratos associados a substâncias geralmente de natureza lipídica. Então, por isso que eu falei, quem é que mistura as coisas? Quem é que modifica as substâncias? A organela responsável por modificar as substâncias, e aí, nesse caso, formando esses carboidratos modificados, é justamente quem? O retículo, perdão, desculpa, é justamente o complexo de Golgi. Então, para uma célula produzir esses mucopolissacarídeos, eles apresentam uma grande quantidade de complexo golgiense. Ah, Marcos, eu pensei ali no retículo liso, mas o retículo liso produz o quê? Lipídio. Mucopolissacarídeo tem a ver com carboidrato. Então, basicamente, você está misturando carboidrato com outras substâncias de natureza lipídica. Pode ser de natureza proteica, enfim. Então, quem é que faz esse processo de mistura? Quem é que faz esse processo de modificação? É o complexo de Golgi. Eric, me fiz entender? Boa. Boa, galera. Show de bola, show de bola.